Uma vez mais, bom dia. Esta é a nossa segunda hora, dedicada a entrevistas sobre temas de atualidade nacional. Hoje vamos falar do lançamento do inquérito para medir o impacto do HIV-Sida em Moçambique. Por efeito, recebemos em estúdio a doutora Cátia Ngali, que é a diretora técnica do INSIDA no país. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso espaço de entrevista. Muito obrigada. Pois bem, vamos falar sobre o lançamento deste impacto, ou melhor, deste inquérito para medir o impacto do HIV-Sida em Moçambique. A pergunta de partida seria: o que é que se pretende com este impacto? Bom, primeiro, bom dia a todos, como disse. Muito obrigada pela oportunidade de falarmos um pouco mais sobre o INSIDA. Bom, o INSIDA é uma série de inquéritos que tem sido realizado pelo governo de Moçambique. Como sabem, o governo assumiu um compromisso de erradicar o HIV até 2030 e, na sequência, nos últimos 15 anos, o governo tem realizado inquéritos parecidos com o INSIDA. O primeiro foi realizado em 2009, de seguida foi realizado um outro inquérito parecido com o INSIDA em 2015 e este é o terceiro inquérito. Eles normalmente acontecem de 5 em 5 anos. Exato. Então, os objetivos principais desse tipo de inquérito é mesmo avaliar o impacto das diferentes intervenções que o governo de Moçambique tem realizado na área do HIV. Nós também pretendemos ver até que ponto os serviços de cuidado e tratamento estão a chegar às pessoas que realmente precisam. Exato. Esses inquéritos também, de forma geral, eles atualizam aquilo que são as estatísticas, os dados relacionados com HIV. É possível atualizar aquilo que é a prevalência do HIV, o número de novas infecções e também conseguimos ver até que ponto os indivíduos que vivem com a doença estão realmente a receber os tratamentos e cuidados na área da HIV e também até que ponto o tratamento que eles estão a receber está a surtir o efeito desejado. Há sobre isso, na verdade, muitas dúvidas em saber como é que este inquérito será levado a cabo. Quantas pessoas serão testadas? Quais são os critérios para a sua participação neste inquérito? Se efetivamente isto será em jeito de perguntas, as pessoas serão submetidas à testagem, o que é que efetivamente vai acontecer? Bom, dentro do INSIDA nós temos vários procedimentos. Primeiro dizer que nós pretendemos alcançar cerca de 23 mil indivíduos nas 11 províncias do país. Nesta primeira fase vamos trabalhar apenas com as províncias do Sul e uma parte das províncias do Centro, que é Manica e Sofala. Então, em termos dos diferentes procedimentos, como mencionei anteriormente, nós temos uma entrevista individual e também ela é seguida depois, caso o participante consinta para a sua participação, depois da entrevista individual, nós temos uma componente de testagem a nível do agregado familiar, onde é providenciado o resultado da testagem de forma imediata a nível do próprio agregado familiar e depois temos outros procedimentos que acontecem em laboratórios. Temos um laboratório que é localizado bem próximo das áreas onde a gente trabalha, onde faz o primeiro processamento dessas amostras colhidas no campo e depois também temos outras que são realizadas a nível do nosso laboratório que fica no Instituto Nacional de Saúde. E quais são as vantagens do indivíduo participar neste tipo de inquéritos? Temos várias vantagens. Como falei inicialmente... Porque para o executivo nós sabemos que é medir efetivamente qual é o grau de propagação do HIV-Sida e com isto desenhar as estratégias de atuação. Mas para o cidadão, o que é que lhe faz permitir receber os técnicos para o teste, para responder às perguntas? Primeiro, uma coisa que é importante deixar claro é que todos os indivíduos são convidados a participar no INSIDA, desde que tenham 15 anos ou mais. Exato. E, como falou inicialmente, temos aquilo que são vantagens para o governo de Moçambique, em termos de atualização dos dados gerais do HIV, mas também temos uma série de vantagens a nível do indivíduo. Primeiro, o indivíduo passa a conhecer o seu serostado, caso ele já conheça, nós temos essa possibilidade de ver se o seu tratamento está a surtir o efeito desejado, mas também nós entregamos o resultado do indivíduo a nível do seu próprio agregado familiar, no conforto da sua casa. Nós também, com o INSIDA, o indivíduo também aprende um pouco mais sobre o HIV, tira as suas dúvidas,
temos pessoal especializado, pessoal que está a trabalhar conosco nesse momento, que recebeu formação para trazer essa informação a nível do agregado familiar. E também... Estamos a falar de algum apoio psicológico no momento em que entrega o resultado? Sim, a nível da testagem, cada indivíduo recebe um aconselhamento pré-teste e pós-teste. Mas fora essa questão, nós também temos, muitas vezes, durante o procedimento ou durante a condução de entrevistas, é quando normalmente surgem algumas dúvidas. E essas dúvidas serão esclarecidas a nível do próprio agregado familiar. E também, para além dessa vantagem de termos a componente de testagem a nível do agregado familiar, e também para a questão de resposta de perguntas diretas que são colocadas pelo indivíduo, é importante nós participarmos nesse tipo de inquérito como indivíduo, porque, como sabe, a qualidade dos dados carecem, ou melhor, para nós termos dados de qualidade, necessitamos da participação de todos. Por parte do Executivo, para além das vantagens de conhecer o nível de propagação da Covid-19, ou melhor, do HIV-Sida, que outras vantagens poderão ser agregadas a este inquérito no que toca a componente de tratamento? Em relação à componente de tratamento, nós fazemos, em caso o indivíduo consinta, como eu falei, ele é ligado diretamente aos serviços de cuidado e tratamento. E essa questão da ligação aos serviços de cuidado e tratamento também é da escolha do participante à unidade sanitária para onde ele gostaria de ser referenciado. Pois bem, é um tema que ainda suscita muitas dúvidas por parte da sociedade. Quantos técnicos estão envolvidos neste trabalho e há locais específicos de foco escolhidos para haver uma maior incidência neste inquérito? Sim, nós no momento temos cerca de 160 indivíduos a trabalhar na recolha de dados do INCIDA. A nossa equipa é composta, cada uma das equipas do INCIDA é composta por 7 indivíduos. Normalmente, quando eles se dirigirem às nossas casas, vão estar identificados com uma camiseta ou parecida a esta que eu trago, ou da cor azul. Exato. Mas é importante notar o logotipo que ele traz, que é do INCIDA. E nós, na nossa equipa, a constituição é feita temos 2 técnicos de saúde e 4 indivíduos que conduzem as entrevistas individuais ao agregado familiar. Exato. E temos um outro indivíduo que é responsável pelos aspectos gerais da própria equipa, que é a gestão da própria equipa de trabalho de campo. Realizar este inquérito numa altura em que o país está mergulhado na Covid-19 não é um desafio? É um desafio, sim. E o que é que está acautelado para garantir que o trabalho flua da melhor maneira? É um desafio, como mencionou. Por ser um desafio, muitas vezes aquilo que tinha sido planificado acaba não acontecendo da forma como foi planificado inicialmente. Como devem saber, a nossa primeira tentativa de realizar o inquérito em SIDA foi no ano passado e tivemos que adiar para este ano, mesmo porque aconteceu, no momento em que nós estávamos a preparar para lançar o INCIDA, foi quando nós tivemos a situação da pandemia do HIV, da Covid-19 em Moçambique. Exato. Então, no momento, nós estamos a seguir tudo aquilo que são as diretrizes e normas do governo de Moçambique no combate e prevenção da Covid. As nossas equipas recebem um kit de prevenção que é composto por máscaras, álcool gel. Eles são também incentivados diariamente a manter aquilo que é distanciamento interpessoal durante todos os procedimentos do inquérito. Sim. E uma coisa muito importante que nós também fazemos a nível do INCIDA é um autorrastreio todos os dias antes de nos deslocarmos ao local de trabalho. Ou seja, antes das equipas de trabalho se dirigirem aos locais pré-selecionados, como vou falar de seguida, exato, eles são incentivados a fazerem uma autoavaliação daquilo que são os seus exato sinais ou sintomas que podem ser sugestivos da Covid. Caso o indivíduo apresente algum sinal ou sintoma sugestivo, ele é encorajado a entrar em contacto direto com o seu supervisor direto e este, por sua vez, entra em contacto com
alguém especializado, que nesse caso é uma médica, que ela depois faz um acompanhamento de cada um dos indivíduos para tentar perceber se realmente trata-se da Covid e é necessário de fazer uma testagem a posterior ou se trata-se apenas de uma situação passageira, né? Então, em situações dessas, o indivíduo é encorajado a não se deslocar ao local de trabalho, como diz as nossas regras e normas atuais de prevenção da Covid. Pois bem, qual é a previsão para a apresentação dos resultados preliminares deste inquérito que inicia? Como falamos agora mesmo, é muito difícil no momento nós conseguirmos dizer, exatamente por causa da Covid, o ritmo de implementação do inquérito, ele também depende um pouco de como é que a situação vai ocorrer durante a recolha de dados. Mas aquilo que a gente tem no momento, nós nessa primeira fase estamos a conduzir o inquérito na província Sul, nas províncias do Sul e uma parte das províncias do Centro. Ou seja, é a primeira leva de províncias onde é que nós estamos a fazer o inquérito, mas de seguida temos o inquérito é nacional, então temos ainda as províncias, uma parte das províncias do Centro e uma parte das províncias do Norte, né? Então, os dados do INCIDA, eles não são lançados apenas para uma parte do país, né? Eles são agregados e são lançados de forma geral. Então, por causa disso, a nossa melhor previsão é de termos pelo menos os primeiros dados no primeiro trimestre do próximo ano, né? Onde vamos ter os primeiros indicadores, né? Para todas as províncias ou de forma geral, e mais para o final do segundo trimestre, acho que já vamos ter o relatório do INCIDA pronto para ser divulgado. Se olharmos para aquilo que é o país, no que toca a focos de propagação, quais são os atuais cenários? Quando fala de focos de propagação do HIV-Sida, neste caso. Bom, é muito difícil responder a sua pergunta em relação ao foco de propagação, porque na verdade nós no INCIDA não todo mundo é convidado a participar no INCIDA. Nós não estamos apenas selecionando focos específicos. Então, a seleção dos participantes, ele segue aquilo que é o rigor em termos de desenho de amostras, né? Exato. Então, cada área que nós selecionamos para trabalhar, ela tem características específicas e ela não necessariamente está ligada àquilo que é foco de transmissão do HIV. Exato. Então, na verdade, no INCIDA é convidado a participar qualquer indivíduo, não indivíduo apenas HIV positivo. Isso aqui é muito importante ficar claro. Exato. Nós não estamos apenas a entrevistar ou não estamos apenas... Porque senão não faria sentido. Então, se nós queremos avaliar a situação do HIV, ser HIV negativo ou positivo, na verdade, não faz diferença. Então, nós não estamos à procura de focos específicos do HIV, né? E como é que se pode atualmente medir aquilo que é o grau de resposta das autoridades sanitárias ao tratamento de pacientes? Bom, em relação ao grau de resposta, eu vou falar daquilo que tem sido a nossa experiência. Como sabe, nós iniciamos na semana passada, o inquérito foi lançado na semana passada pela Sua Excelência o Ministro da Saúde, e até o momento a resposta em termos de participação está a ser muito boa. Nós temos uma equipa de mobilização que trabalha a nível de cada uma das áreas selecionadas para o inquérito. Isso. E essas equipas, elas normalmente entram a trabalhar uma semana antes da equipa que eu mencionei anteriormente, dos 7 indivíduos que vão fazer o processo de recolha de dados. Eles normalmente entram a posteriori e fazem um trabalho de mobilização das áreas. Nós fazemos mobilização porta a porta, levamos a mensagem sobre a chegada das nossas equipas. Por isso que é muito importante abrirmos a porta para o INCIDA, recebermos a equipa do INCIDA e ouvir o que é que eles têm para nos dizer. Pois bem, feito esta última resposta em relação àquilo que é o grau de resposta neste inquérito, convido a deixar as considerações finais, se calhar um apelo para uma maior participação pública neste inquérito. Sim, como estava falando, a única forma de nós conseguirmos ter dados de qualidade é participando. E
nós, com o INCIDA, nós pretendemos, para além de atualizar aquilo que são os dados e estatísticas na área do HIV, também queremos ver qual é a situação geral do Estado, do nosso Estado em relação a outras situações relacionadas com HIV. Então, só assim nós vamos, só participando, né, é que nós vamos conseguir melhorar a qualidade dos serviços prestados, né, pelo governo de Moçambique, em especial pelo Ministério da Saúde, na questão do HIV, e isso tudo passa por uma participação nossa. Então, nós gostaríamos de apelar a todos a participação no INCIDA, abram a porta para o INCIDA, deixem as nossas equipas entrar, ouçam o que eles têm para dizer, e só assim vamos estar a apoiar o Ministério da Saúde a focalizar as suas intervenções em indivíduos que realmente necessitam. Pois bem, doutora Kátia, quero muito agradecer a sua participação e presença e essa explicação sobre o curso deste inquérito do impacto do HIV/SIDA no país e renovar o compromisso para uma outra oportunidade assim que se justificar. Muito obrigada. Aqui deste lado saímos para um pequeno intervalo, no terceiro bloco voltamos para continuar a olhar para as notícias que marcam a atualidade e não perca também o espaço de revista de imprensa, onde vamos olhar para as capas dos jornais em circulação. Voltamos já já.